Bom, então, como eu já havia explicado para vocês, nós hoje vamos trabalhar dois conteúdos, né? E eu vou soltar essa gravação e a gente encerra hoje a nossa aula, a parte de conteúdo da nossa disciplina, ficando vocês livres para escrever o trabalho de monografia. Lembrando mais uma vez, quem ainda não entregou o termo de aceite do orientador deve fazê-lo o mais rápido possível. Né? Aqui, Cleidiane já entregou, Deise, o seu orientador, né? Deise já entregou também. Só, Natasha ainda não, Luiz ainda não me entregou. Foram 3 pessoas que entregaram esse documento até agora, tá? Então, apressa aí seus orientadores. Professor, eu só não mandei mesmo porque eu tive problema com a internet, tá bom? Mas eu vou dar jeito de mandar. Beleza, perfeito, perfeito. Obrigada. Eu vou fazer aqui a nossa apresentação. Vocês conseguem observar a tela? Sim. Então tá. Então nós vamos falar sobre método de busca de artigo científico, né? Então é uma coisa que vocês não escapam é de fazer uma revisão bibliográfica para escrever a monografia, mesmo que a monografia não seja do tipo revisão. A revisão, a busca de artigo, ela é fundamental para qualquer trabalho, né? Desde escrever o projeto até a monografia finalizada. Então, é um processo ininterrupto. Você começa fazendo esse levantamento para o projeto e só vai terminar basicamente na defesa. Então, até esse momento, você está buscando informações, você está buscando dados que possa dar um subsídio à sua pesquisa, dar um arcabouço teórico sólido para a sua pesquisa. Então, vocês precisam estar atentos aos métodos de busca de artigo científico. Né? Não é qualquer coisa que você acha na internet ou em livro físico presencial que é adequado ao seu trabalho. Né? Vocês precisam buscar trabalho de qualidade, né? Vocês precisam buscar bons trabalhos, né? Estar atentos à qualidade do trabalho, a confiabilidade, né? Então, precisa ver se aqueles dados são confiáveis, são importantes, são verdadeiros. Sendo verdadeiro, se ele é adequado ao seu trabalho, né? Ou se ele vai trazer algum prejuízo, porque por conta da má interpretação ou do lugar em que você coloca essa informação dentro do seu trabalho, né? E rigor científico, né? Os artigos que vocês precisam usar são aqueles que têm um aval, né? Ele é publicado em revista da sua área, né? Então, isso dá essa qualidade, esse rigor científico. Esses artigos passam por avaliadores antes de ser publicado. Então, cuidado pelo fato do texto estar na internet, não significa que ele atenda a esses requisitos, né? Então, muito cuidado com isso na hora de selecionar os trabalhos que você vai usar para não trazer um prejuízo grande para vocês, tá? Bom, o acesso ao material bibliográfico que você pretende usar no seu trabalho, né, ou não, principalmente para você selecionar aquilo que vai ser usado ou não, eles estão disponíveis de 2 maneiras. Vocês podem acessar isso de 2 maneiras, manualmente ou eletronicamente. Acessar manualmente significa que você vai pesquisar diretamente nos livros de referência disponível que estão nas bibliotecas, né? Nas bibliotecas que vocês frequentam, né? Basicamente, a mais importante e mais acessível é a da Unemat. Agora nós estamos em época de pandemia, mas a Unemat tem uma biblioteca física. E essa biblioteca física, a biblioteca também está disponível em meio eletrônico, mas nem todos os livros que estão no material físico se encontram no material eletrônico. Nessa época de pandemia está difícil fazer isso, né? A gente não tem acesso à biblioteca física porque ela está fechada por conta dessa pandemia. Mas é um meio.
essa busca manual em biblioteca, ela vai depender muito da qualidade da biblioteca que você tem acesso, né? Porque a biblioteca vai precisar comprar esses livros para deixar lá, né? E comprar num número que seja considerável para que vários alunos façam essa consulta, para que quando você vá lá, o livro esteja disponível para você pegar, né? Ela é uma busca que não depende de custo, porque está lá, é aquele material, mas ela tem uma desvantagem. Você acessa o clássico da área, essas são as vantagens, sem custo, e acessar o material clássico, aquilo que deu origem às principais publicações da área, mas a desvantagem é que está desatualizado. Né? Uma biblioteca física, por melhor que ela seja, ela não consegue acompanhar o ritmo das publicações que se tem hoje em dia, que é muito rápido. Né? Então, uma biblioteca ela sempre vai estar desatualizada, mas o importante é que ela tenha os clássicos da área que você está pesquisando. O segundo método, que talvez hoje seja o método mais usado, não só porque vivemos numa pandemia, mas é porque é o que está mais fácil, né, é a busca eletrônica. Você consegue fazer isso pelo seu celular, né? Então, por isso que ela é a mais usada hoje em dia. Que consiste em pesquisar diretamente em sites da internet que tem o material que você busca, né? Ele é prático, ele é simples, né? Você acessa, como eu disse, você acessa por um celular e consegue buscar. Mas a grande desvantagem é que você tem muitas informações, muitas, e nem todas vão estar corretas. É claro que vocês têm lugares seguros que você pode ir buscar, que lá você vai encontrar material bom, mas não são todos esses lugares que vocês vão acessar. Vocês vão acessar muita coisa, muitos lugares. Então, o que vai dar qualidade à sua pesquisa eletrônica, né? Depende da escolha do site que você vai realizar essa pesquisa, buscando sempre em sites confiáveis, em sites científicos, né? E aí sim, você entrando nesses sites confiáveis, esses sites científicos, você vai encontrar materiais atualizados, porque as publicações mais recentes elas estão disponíveis eletronicamente, né? E mais algum material, às vezes, alguns materiais depende de você pagar a assinatura ou pagar ou fazer a compra desse artigo, né? Então, para os trabalhos mais atuais, né, dependendo da editora que esse material está sendo publicado, você vai precisar pagar pela aquisição desse artigo, desse trabalho, né? Mas vamos ver como é que a gente faz isso. Nós temos portais muito, muito confiáveis e importantes para a busca de artigo científico. Né? Tem o Google Scholar, né, que é diferente do Google geral, ele é um Google mais de artigo científico mesmo, então vale a pena fazer a sua busca no Google Scholar ou Google Acadêmico, que a gente chama, né? Então vale a pena ir nesse. A Cielo é muito bom, ele é um portal, né, uma base que traz muitas editoras, né, e aí você tem muitos artigos, ela é free, você consegue, na grande maioria, fazer o acesso ao artigo inteiro. E no Brasil, o melhor portal para fazer essa busca, o melhor banco de dados, a melhor base é o periódico CAPES. Mas esse periódico CAPES, você só tem acesso ao material mesmo, a maior parte do material, fazendo a pesquisa na universidade. E se a sua universidade tiver pago, né, para a nossa universidade, o portal Periódicos, ele é pago para ter acesso a esse banco. Né? A Unemat, ela não paga o pacote completo, né, o pacote que dá acesso a tudo, mas o pacote que ela paga dá acesso a muito banco de dados, muita informação, para que a gente acesse as publicações. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre esses portais que a gente tem. Então, começando aí pelo Cielo, né? cielo.br ou cielo.org. Você pode escolher o Brasil, né? Você pode fazer dois tipos. Deixa eu só ver aqui, chegou alguém, só um minutinho.
Você pode fazer 2 tipos de busca, a busca por periódicos e a busca por artigo, né? Às vezes você está lá, sei lá, você é da área da botânica, e você quer pesquisar na Revista Brasileira de Botânica. Então, você vai buscar em periódicos, né? Você vai pegar a lista de periódicos por assunto, né? E aí você vai entrar buscando, opa, desculpa, buscando os periódicos que você deseja, né? Sei lá, Acta Botânica Brasílica. Então, você vai entrar nessa Acta Botânica Brasílica e você vai ter acesso às publicações dela. E você pode fazer a busca por aí, né? Ou quando você já tem um endereço, abre aspas, daquilo que você quer. Está lá na Revista Brasileira de Botânica, você vai lá, procura a revista número tal, volume tal, e pega os artigos que estão ali, né? Então, vale a pena fazer essa busca pelo artigo. Mas você pode também fazer, pelo periódico, desculpa, mas você pode fazer também a busca pelo artigo, né? Então, você entra na busca, né? E coloca o termo. Eu uso sempre o termo em inglês porque ele abre mais possibilidades, né? Então, vale a pena buscar com os termos de busca em inglês, porque ele vai te colocar mais artigos disponíveis, né? O termo em português, ele só vai te dar artigo que tenha, no mínimo, o abstra, o resumo em língua portuguesa, né? Então, você clica em buscar, e ele vai aparecer para você uma série de artigos. Aqui apareceram 315 artigos para mim, com o termo FISH e DNA. Né? Aí você vai olhando esses artigos que você deseja, né? Vai escolher um artigo, aqui eu escolhi esse artigo, e vai abrir. Né? Então, ele abriu para mim o artigo que eu queria, que eu escolhi. Eu vou em PDF, né? Esse artigo está em inglês, ele não está em português, e baixo o artigo que eu tenho interesse, né? E aí eu baixo esse artigo e ele já está disponível para mim, para eu poder ler e utilizá-lo. Okay. Opa, meu telefone está falando sozinho agora. E utilizá-lo na minha pesquisa. Né? Então, a busca no Cielo ela é tranquila, você usa os termos, né, as palavras-chave que você acha que reflete o teu trabalho, os trabalhos que você queira pesquisar, né? E aí você seleciona dentro daquilo que aparece para você disponível, né? O melhor portal é o portal periódico CAPES, mas como eu disse para vocês, eles precisam do IP da universidade para você ter acesso. Você pode até fazer em casa, mas ele vai limitar bastante o acesso a esses periódicos, né? Então, ele tem aí um acervo de mais de 30 mil periódicos, 130 bases de referência, né? Então, ele tem muita coisa importante. Ele tem como eu falei, ele possui um acesso livre e gratuito para professores, pesquisadores, alunos e funcionários vinculados às instituições participantes. Então, pelo IP na Unemat, você consegue acessar esse periódico. Em casa, você vai acessar a versão mais limitada, né? Então, quando você acessa em casa, aparece essa mensagem, você está acessando o conteúdo gratuito do portal, o conteúdo assinado está disponível para o acesso com o IP identificado das instituições participantes. Então, quando você acessar em casa, você vai aparecer essa mensagem, né? Você fecha ela e você vai saber que você vai acessar só uma pequena parte do que tem no periódico CAPES. Você acessando na Unemat, você vai acessar a parte em que está permitido o acesso da Unemat, que é aquilo que ela pagou para acessar. Numa universidade federal, no IFMT, por exemplo, você tem um acesso maior ainda, porque as instituições federais ela têm um acesso, já que a CAPES já que o periódico CAPES ele é de uma agência federal, então para as universidades federais e institutos federais ele tem uma permissão mais ampla. Então você pode buscar o periódico CAPES, né? Você entra com o termo que você quer, que eu entrei com 2 termos e
um agregador, né, que a gente chama, daqui a pouco eu falo sobre eles, né, então, hemoglobina e peixes que eu entrei. Então, me aparece vários artigos disponíveis, né, cada item desse é um artigo, eu acesso por esse ícone, aqui ele fala aqui, ó, sem texto completo, porque eu estou acessando a parte gratuita do portal, então eu não vou ter acesso ao texto completo, aqui eu vou ter acesso só ao resumo, mas aqui embaixo eu tenho acesso ao texto completo disponível, né? Então, tem trabalho que eu acesso o texto completo, tem trabalho que eu acesso só o resumo quando eu estou fazendo isso de casa, né? Então, acessei o texto completo, eu vou em PDF Free, e baixo esse texto para mim. Eu posso buscar também periódicos dentro do portal da CAPES, né? Em vez de buscar artigo, eu busco periódico. Então, eu fui lá, vou buscar a Revista Brasileira de Genética. Então, eu digito o que eu quero, né? E ele vai me disponibilizar o acesso à Revista Brasileira de Genética, né? Aquilo que está disponível dela. Então, eu tenho o texto completo disponível via periódicos nacionais. E aí eu acessei, então, a revista. Um outro lugar, então, o periódico CAPES, se você está na universidade, é o que eu aconselho, você não precisa usar nenhum outro, porque tudo que está no Cielo está no portal periódico CAPES, né? Então, ele é o melhor, assim que a gente retornar ao presencial, um dia, quem sabe, vocês acessem via periódico CAPES e busquem os artigos que vocês precisam lá. Google Acadêmico eu também posso utilizar, que ele também dá acesso a algumas bases livres, né? Então, usei o termo Allium Cepa System, eu sempre uso em inglês para me dar maior amplitude na busca, né? Então, vai aparecer aí vários trabalhos na língua inglesa, na língua portuguesa, né? E eu escolho o trabalho que eu preciso, né, que me interessa mais. Tem também uma base chamada ERIC, que é uma base de dados desenvolvida pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, né, onde tem a informação, mas são os artigos que estão na língua inglesa, né, e ele disponibiliza artigos de periódicos, anais de congresso, conferências, vale a pena dar uma olhadinha, né? Então, você abre essa plataforma, né? Então, eu entrei com um termo e apareceu aí vários artigos para que eu possa dar uma olhadinha, né? Apareceram muitos artigos aí. Mais de 74 mil artigos foram indicados com essa palavra, né? E aí eu tenho textos completos, textos indo para a editora, né? E provavelmente esses vão me disponibilizar somente o resumo, né? Então, vocês buscam. Um outro texto é academia.edu, não na realidade é uma comunidade onde vários usuários e pesquisadores compartilham artigos e publicam os seus resultados de forma gratuita, né? Então ele pega o artigo que ele publicou numa revista e disponibiliza gratuitamente nesse academia.edu, né? Então você vai encontrar bastante informações nele também, né? E poderá publicar outras informações se você precisa. Olha aí, tem, né, muitos artigos, muito material disponível, né? E você acessa ou pela sua assinatura do Google ou pelo seu Facebook. Então você acessa a esse portal, né? Ou pelo Google ou pelo Facebook. Então entrei pelo Facebook nele e fui fazer aqui, ó, a pesquisa que eu quero. Então, aqui está o lugar para eu pesquisar, né? Entrei com o termo genética, ele apareceu, ó, você quer genética só genética, você quer genética molecular, você quer genética citogenética, aí tinha lá, você quer genética de populações, vai aparecendo um monte para mim quando eu entrei com o termo genética, né? E eu deixei só genética. E aí vai aparecendo os artigos que estão disponíveis lá, né? Então, você vai descendo, buscando esses artigos, ó, vários artigos com download disponível,
e eu me interessei por um genoma de múmia, né? Aí eu fiz o download, tá aqui, né? Tá aqui o artigo em inglês para que eu possa ler. Então, essa é uma comunidade que vale a pena vocês entrarem para dar uma pesquisada nela. Tem também a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, então aqui, diferente dos outros que tem artigo, aqui você vai encontrar teses e dissertações feitas com os diferentes temas de pesquisa, né? Aí eu fui lá, entrei nessa plataforma, né, nesse banco, né, que tem aí, ó, 116 instituições cadastradas, com 422 mil teses, dissertações, isso foi na época que eu entrei, né? Então você pode ter muito mais agora. Tem 152 mil teses e 574 mil documentos. E eu fui buscar a minha tese, se a minha tese estava lá, né? E eu achei ela colocada nesse banco. Então, aqui tem todas as informações da minha tese, desde que do ano que eu defendi, meu nome, minha orientadora, a minha banca de defesa e a tese em si, tá? Você pode acessar, e aqui em azulzinho você pode clicar aqui, que vai baixar a tese, né? E que é o download de texto completo. Entrar aqui e você consegue baixar as suas teses e dissertações de interesse. Aqui também tem o Hardbeam Research, que é um sistema que integra artigos, citações, pesquisas, enfim. Também um outro banco que vale a pena, né? Você entra, vai estar em inglês, você vai fazer a pesquisa com palavras-chave em inglês, e aí vai aparecer os resultados, né? Com essas palavras-chave que eu utilizei, tinha 6.383 resultados. E você vai pesquisar. Um outro site também é o Redalic, que você tem oportunidade de analisar a produção, difusão e o consumo da literatura científica dos países da América Latina e Caribe, e também Espanha e Portugal, né? Então você pode buscar aí no Redalic, entrar com seu termo e ter acesso a essas informações. Assim você pode filtrar. Se você quer em espanhol, inglês, português, né? Então você pode aí fazer esse filtro e pegar o artigo que você tem interesse para estudar. Né? Não há, então, uma desculpa de que você não consegue achar artigo do seu trabalho. Né? Se você não consegue achar, é porque está entrando nos bancos errados, nos lugares errados. Então, aí tem algumas dicas, né, desses bancos que vocês podem entrar, que vocês podem buscar os seus artigos. Não tem por que dizer que não encontram. Uma coisa importante na busca são as palavras que a gente chama de agregadores ou aquelas que excluem alguma coisa. São os operadores booleanos. Esses operadores são palavras que informam ao sistema o tipo de busca que ele deve fazer e aquilo que ele deve combinar na hora de buscar. Isso é importante porque ajuda vocês a filtrarem a pesquisa, né? Se abre lá para você 1 milhão de artigos, você não vai conseguir olhar esse 1 milhão de artigos, porque provavelmente aí a maior parte não é aquilo que você está interessado. Então você precisa restringir a sua busca para que apareça, né, um número bom de artigos que realmente são aqueles que você está buscando. Então, por isso que a gente usa esses operadores booleanos. Pode ser palavras como and, or e not, que é e ou e não. A gente usa em inglês sempre para poder ampliar a nossa busca, né? Então, o operador booleano AND funciona como a palavra e, né? E ela faz a interseção de duas palavras. Por exemplo, aqui, leishmaniose e diagnóstico. Então, eu quero tudo o que aparece de leishmaniose e diagnóstico, né? O operador NOT, ele tem a função diferente. Ele vai excluir aquilo que você não precisa, né? Por exemplo, eu quero pesquisar leishmaniose, mas eu não quero que me apareça leishmaniose animal. Então, eu coloco leishmaniose aqui em inglês, NOT, o termo não animal. Então, para não entrar
na minha busca os artigos que trabalham com leishmaniose animal. Então, eu já retirei isso, né, para ele que não reconheça, não contenha o termo animal na minha busca, para que não apareça trabalhos que contenham o termo animal na minha busca, né? Então, ele vai excluir um dos termos. Ele inclui o primeiro termo e exclui o segundo termo da pesquisa. O outro operador que a gente usa é o OR, né, que significa ou, e ele mostra alternativas, né? Então, eu ainda estou no leishmaniose, né? Então, eu ainda quero leishmaniose ou toxoplasmose. Então, aí eu estou fazendo a pesquisa de dois termos juntos, né? Eu quero um ou outro, tá? Então, estou ampliando aí a minha busca, né? E você pode utilizar a combinação desses termos. Olha só, tratamento ou diagnóstico de leishmaniose, né? Então, eu uso o E como boleador, porque eu estou dizendo que eu quero artigos que tratam de tratamento ou diagnóstico de leishmaniose. Nessa ordem, vão ser mostrados textos sobre leishmaniose, tanto na abordagem do tratamento, quanto ao diagnóstico. Então, quando eu fiz essa busca, apareceu para mim 5.861 artigos, né? Mas eu posso escrever de maneira diferente, né? Se eu escrever leishmaniose e tratamento ou diagnóstico, esse resultado vai ficar errado, porque ele vai aparecer para mim tudo que tiver leishmaniose e tudo que tiver a palavra tratamento ou diagnósticos, quer dizer, tratamento de toxoplasmose, tratamento de câncer, diagnóstico de COVID, né? Então vai aparecer coisas muito amplas para mim, tanto que aqui, ó, quando eu usei isso, apareceu 4 milhões de artigos, mais de 4 milhões de artigos. Então, cuidado na ordem que você for escrever, né? Se você, então, escreve entre parênteses, por exemplo, leishmaniose e abre parênteses, tratamento ou diagnóstico, ele vai recuperar para mim aquilo que eu poderia ter feito como tratamento ou diagnóstico de leishmaniose. Vai voltar para mim os 5.861 artigos que trata de leishmaniose, tanto na abordagem de tratamento quanto na abordagem de diagnóstico. Então, cuidado na ordem que vocês colocam isso, para que não apareça coisas demais, né? E você fique perdido com tanto de artigos. 5 mil artigos, quase 6 mil artigos, já é artigo para caramba. 4 milhões, então, você vai perder muita coisa se você deixar nesta maneira. Então, usem esses termos de maneira que ele restringe a sua busca para aquilo que você deseja encontrar. Tá? Existe também os operadores de truncagem, que você não precisa terminar de escrever a palavra, porque ele vai agregar todos os sufixos dessa palavra, né? Então, se você utilizar, por exemplo, neuro asterisco, ele vai localizar para você neurológico, neurônio, neuroimunologia, enfim, tudo que tenha prefixo neuro e o sufixo diferente, né? Você também pode utilizar os operadores de proximidade, que são eles a aspa, que vai buscar exatamente aquilo que você escreveu, tá? Então, se você coloca neurological disorders, ou seja, doenças neurológicas, ele vai buscar só artigo que tenha nas palavras-chave ou no texto essas duas palavras juntas, tá? Então, você vai estar limitando a sua busca a doenças neurológicas só, ok? Mas se você usar o operador NEAR, Neurological NEAR Disorders, vai aparecer na sua busca essas duas palavras com palavras entre elas, tá? Por exemplo, Neurological Animal Disorders, Neurological Human Disorder, né? Então, você tem palavras próximas entre neurológicos e disorders que pode estar presente entre esses dois termos que você buscou, tá? Então, aí ele permite que você busque coisas intermediárias, né? Essas duas palavras são coisas intermediárias. A pesquisa bibliográfica, ela é autoexplicativa e ela vai ser limitada pelo tipo de publicação que você deseja,
né? A faixa etária, o idioma que você está buscando, gênero, data de publicação. Então, você pode fazer vários recortes na sua busca, no seu banco de dados. E você vai conseguir dominar isso à medida que você vai testando as possibilidades, né? Então, você vai aprendendo conforme você vai utilizando os bancos de dados, né? Então, a nossa dica é que você use bastante para você ter intimidade com esse banco e poder buscar o maior número de artigos possíveis para vocês. Alguma dúvida com relação a isso? A busca de artigo? Alguma coisa que vocês queiram saber? Alguma dúvida? Professor, eu tenho. Pois não, Natasha. Existe, por exemplo, um número médio de artigos que você precisa ter para construir uma biografia? Não, não existe. Não existe um número nem mínimo, nem máximo disso. Isso vai depender de cada trabalho, de cada informação, né, que você tenha, busca para poder escrever seu trabalho, né? Então, vai depender muito das suas leituras, né, do tema que você está pesquisando, do recorte que você faça. É importante, por exemplo, nos trabalhos, que você busque artigos clássicos desse trabalho, né, aquilo que é mais citado, tal, mas e que pode ser alguma coisa antiga, mas é importante que você traga no seu trabalho também muitos artigos recentes, né, dos últimos 5 anos, por exemplo. Né? Então, você precisa buscar esses artigos recentes, né, e ter alguns clássicos do tema, né, aquele que trouxe o estado da arte daquilo que você busca. Mas o mais importante é que você tenha uma referência atualizada sobre o tema que você está trabalhando, né? Às vezes a gente pega, por exemplo, e esquece um pouco isso, né? E não é só na graduação, não, até no mestrado. Às vezes eu sou banca de mestrado, eu vou ler o trabalho, tem lá trabalhos de 2000. Eu falo, tá, 2000 tá bom. E a gente esquece que 2000 foi há 21 anos atrás. Você está entendendo? Então não tá bom, não. Né? Então, esse trabalho tem que ter artigos mais recentes, pelo menos dos últimos 5 anos. Oi, Natasha. Entendi, é porque, por exemplo, eu tô com um probleminha de organização. Eu Uhum. já achei algumas coisas, mas aí ao mesmo tempo eu começo a ler, eu já fico toda perdida. É importante, assim, para se organizar nisso, que você pegue os artigos que você já tem e faça uma resenha dele, né, no seu computador, para que você não precise voltar nele toda hora. Então, quando você pegar um artigo, você fala, o que será que tinha nele mesmo? Você olha a resenha vai ter um resumo seu, que você leu, né, esse artigo, que você colocou as coisas principais, e você coloca, além desse resumo, ele é interessante para quê? Para escrever a introdução, ou lá na frente, né, para escrever a discussão, porque tem dados importantes. Então, vai fazendo esta organização, né, para quando você tiver um volume de artigos maiores, você só bate na resenha e fala, esse aqui trata de tal assunto, não é isso que eu preciso agora. Então, é importante que você se organize dentro desse universo de artigos que você vai começar a encontrar, para que fique mais fácil esse seu trabalho. Para mim, o mais fácil é fazer resenha de cada artigo que você lê, né? Você já leu mesmo, já está lendo mesmo, já faz um resumo para que você não precise ficar relendo ele várias vezes, né? Mas vocês vão ter bastante, sim, bastante informação. E precisa recortar. Não esqueçam de deixar sempre informações atualizadas sobre o seu tema. E atualizada para o meio científico significa artigos dos últimos 5 anos, tá? Sim, entendi, professora. Obrigada pela dica. De nada. Ok? Mais alguma dúvida?